E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas aqui da Trading com Dados e eu vou falar para vocês hoje sobre as profissões no mercado de ciência de dados. Dentre essas profissões, e eu sei que existem inúmeras, eu vou citar 5 profissões aqui que estão mais em alta hoje no mercado de ciência de dados. São elas: cientista de dados, engenheiro de machine learning, engenheiro de dados, analista de dados e o consultor de dados, ou também muitas vezes chamado de Analytics Coach. Tá? Eu gostaria de contar para vocês, e esse podcast eu acho que é principalmente para quem quer entrar no mercado de ciência de dados, quem ainda não conhece direito o que precisa saber, o que precisa estudar, e inclusive vocês podem encontrar muito material da Trading com Dados sobre todas essas coisas que eu vou falar aqui. Tá? Eu vou começar com o cientista de dados, que é o mais conhecido, famoso, querido, amado, digamos assim, do mundo de ciência de dados. Tá? Então, quem é ou o que seria uma pessoa que é considerado um cientista de dados? Basicamente, em termos de conhecimento, essa pessoa consegue transitar entre 4 grandes áreas de conhecimento. São elas: matemática e estatística, programação em banco de dados, conhecimento de negócio, comunicação e visualização. Tá? Isso é o padrão do mercado. Cientista de dados varia entre uma empresa ou outra, depende do estágio de como está o analytics de uma empresa. Se já tem tudo estruturado, por exemplo, o seu cientista de dados vai conseguir focar mais em modelagem, em criar modelo, em fazer tunagem de modelos, tá? E melhorando assim a acurácia, desenvolvendo processos que usam o modelo da melhor forma possível. Já se você é de uma empresa onde a maturidade de analytics não é tão grande, talvez o seu cientista de dados também vai transitar um pouco mais no mundo do analista de dados. Tá? Mas eu vou falar do analista de dados mais para frente. Então, para fechar aqui, o que seria um cientista de dados? Você tem que entender de machine learning, de modelagem estatística, você tem que entender também sobre, dentro da machine learning, modelos supervisionados e não supervisionados. E talvez você tenha que entender também de deep learning, né, que é uma série um conjunto de algoritmos de redes neurais, que é o estado da arte quando a gente fala em modelos usando machine learning. Tá? Então, além disso, é um cara que manja de programação e de banco de dados. Você tem que saber dos fundamentos de ciência da computação. Não tem como você não saber de estrutura de dados e de análise de complexidade de algoritmos. Tá? Porque quando você vai construir qualquer modelo, você também tem que pensar na complexidade de cada técnica. Se um KNN tem uma complexidade maior do que alguma outra técnica dentro dessa temática, enfim. Você tem que ter uma série de noções do mundo de ciência da computação e que não é tão difícil de ser aprendida, tá? Mas que se você não é familiarizado com a parte de ciência de dados ou é do mundo de computação, eu acho que vale muito a pena dar uma estudada nisso. Além disso, scripts em geral, e esses são tanto SQL como NoSQL, tá? Python ou R, né? R aí é um pacote bem conhecido do mundo estatístico, né? Então, acho que para quem é estatístico já sempre mexeu com o R, para quem é mais computeiro, talvez mais o Python. Além disso, álgebra, que existe uma série de algoritmos que você tem que entender um pouco de álgebra. Eu diria que bancos de dados paralelos ou algoritmos paralelos, um pouco, tá? Não muito, porque não necessariamente você vai usar demais. Conceitos de MapReduce, Hadoop, Hive, Pig e a companhia limitada aí do mundo Hadoop. Tá? Além disso, você também tem que ter um domínio de negócio, porque nenhum cientista de dados vai conseguir fazer uma boa análise se ele não entender de negócio. E, por fim, uma boa gama de comunicação e visualização
no que se refere a storytelling e também a pacotes de visualização, como o ggplot ou, por exemplo, algumas ferramentas como o D3.js, desculpa. E também o Tableau, né, que já é uma ferramenta comprada, mas que você consegue fazer também visualização. Existe também um engenheiro de machine learning, que eu vou resumir aqui. Engenheiro de machine learning é o cara que pega um modelo do cientista de dados e bota em produção. Ele que cuida de todo o DevOps de qualquer modelo que existe dentro da organização. Então, o cientista de dados faz um ótimo modelo de regressão, um modelo que prevê alguma coisa, né? Só que isso precisa ser colocado em produção. E o cara responsável por isso é o engenheiro de machine learning. Então, o engenheiro de machine learning, ele trata de traduzir máquina para máquina. Tá? Já o engenheiro de dados é o cara que cuida de todo o pipeline de dados. Então, como que um dado vai transitar de um mundo, de um banco de dados específico para um outro banco de dados, como que vai ser a forma que esse dado vai fluir, tá? Se é cloud, se não é cloud, todas essas especificidades ligadas a por onde o dado passa, como ele passa, quais são os códigos para criar todo esse pipeline, é a responsabilidade do engenheiro de dados. Analista de dados. Analista de dados é um cientista de dados, mas que foca mais em criar visualizações e insights de negócio. E esse cara, ele também tem que ter um perfil de storytelling muito bom, de visualização muito boa, e principalmente aquela parte que a gente chama de análise descritiva, tá? Então, ele não se aprofunda e não faz modelos complexos, mas eventualmente ele pode e deve fazer alguns modelos mais simples, de classificação, de regressão, ou até mesmo agrupamento, né? Só que o foco dele é tirar insights a partir da análise de dados, não necessariamente gerando modelos, tá? Por fim, a última profissão aqui que eu gostaria de contar para vocês nesse podcast é sobre o consultor de dados ou Analytics Coach. Esse cara, ele tem que entender um pouco mais dos dados que existem no lake de uma empresa, né? No ambiente onde se concentra todos os dados de uma empresa, saber que dado é melhor usar para qual oportunidade de negócio. E, além disso, ele também tem que ter um conhecimento muito bom em ferramental de visualização de dados. Então, esse cara é o cara que vai ajudar a área de negócio a entender mais como pegar o dado no lake, trazer esse dado para uma ferramenta de visualização como o Tableau, Alteryx ou N outras ferramentas de mercado e conseguir traduzir o mundo de dados para o mundo de negócio e ajudar a área de negócio a andar com as próprias pernas. Então, pessoal, eu acho que nesse podcast aqui eu não consigo estender muito, eu acho que nem é a intenção, mas aqui eu tento deixar um pouco mais claro para vocês o que define cada uma dos cargos, né, dentro do mundo de ciência de dados. Isso varia um pouco e existe muitas intersecções entre as profissões aqui, dependendo de cada empresa e, como eu disse, do nível de maturidade de cada empresa. E eu vou falar muito mais em outros podcasts, especificando mais cada uma dessas profissões e entrando em mais detalhes. E eu queria que vocês ficassem ligados, gente, porque a Trading com Dados, a proposta nossa é trazer cursos que auxiliam exatamente nisso, a você se tornar um profissional da área de dados e especificamente poder aplicar isso nos seus investimentos, por exemplo, fazendo as suas análises, que podem ser desde análises triviais até análises mais complexas. Obrigado, gente. É isso. Tchau, tchau. Lucas se despede aqui e até o próximo podcast. Valeu!